Fala aí, torcedor do Corinthians, começando mais um vídeo aqui no canal Foco no Timão. Galera, bora ver o pós-jogo dessa grande partida do Corinthians aí. Um grande jogo, né? Derby contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Ficou 1-1, mas o Corinthians ainda teve chance ali de ganhar. Mas foi um resultado até que justo, as duas equipes buscaram a vitória a todo momento. Comentem o que vocês acharam dessa partida, bora ver a opinião aí dos jornalistas sobre esse empate do Corinthians. Eles falaram que o Corinthians merecia a vitória, porque até que jogou bem, mediante aos desfalques que teve, né? Sem Yuri, sem Martinez, sem Mateuzinho, sem Matheus Bidu. Enfim, bora ver o que eles falaram. Vamos pro vídeo, galera. Legal, tá aí o Dorival Júnior, o Silvestre acompanhando o Dorival. O Silvestre vai trazer também a palavra do técnico Abel Ferreira. Em dia que a bola termina na cola do início do Mesa Redonda, você sabe, assim nem falamos com os nossos convidados. Já vou dar boa noite ao Miller, boa noite ao Chico, boa noite ao Alex Miller. O Paulo Sérgio continua na Alemanha e o nosso primeiro convidado de hoje, saudade desse meu amigo, espetacular, jornalista dos bons, Eduardo Savoia. Sabe muito de bola. Obrigado, Savoia. Quanto tempo não vejo você, rapaz? Faz tempo, mas eu te vejo sempre. Você e todos da Gazeta. Aliás, comecei aqui, viu? A carreira na televisão. É um prazer estar aqui. Eu acho que tivemos um jogo bem agradável. O Palmeiras começou melhor que o Corinthians, marcando saída de bola. O Corinthians tem dificuldade para sair jogando. Quando é marcado no seu campo defensivo, normalmente perde muitos passes, perde a bola. O Palmeiras começou melhor, mas eu achei que o Corinthians surpreendeu com todos os desfalques. Pelos problemas que tinha. Eu acho que saiu no lucro nesse clássico contra o Palmeiras. A gente vai discutir isso, muito legal ter o Savoia por aqui. A gente vai discutir se o resultado foi melhor para o Corinthians ou para o Palmeiras. Obviamente foi para o Corinthians, né? Empatezinho ali, ficou na mesma posição e o Palmeiras tinha a chance de superar por pontos perdidos o Flamengo, que empatou com o Grêmio. Mas estamos aqui ainda naquele pique apresentando os nossos convidados. E esse, atenção, torcedor palmeirense, esse tem história dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Quem teve oportunidade de ver ao vivo, viu um grande goleiro. Quem não viu ao vivo é só entrar nas redes sociais aí na internet. Está lá, tudo que esse cara fez pelo Palmeiras. Que goleiro, Mas como jogava a bola, Gilmar, grande Gilmar, que legal, que prazer receber você aqui, Gilmar, de muita história na Sociedade Esportiva Palmeiras. Prazer é meu, Osmar Garrafa, Alex Mille, grande Savoia. Tava falando que o Corinthians estava levando vantagem aqui, ó. Não sabia, pra mim ele era palmeirense com esse nome aí. Muita gente pensa. Savoia corintiano. Chico Lang, imenso prazer, Miller, meu grande amigo, e o Marcelo, prazer imenso estar aqui com vocês, participando aqui. Mesa Redonda, eu assisto sempre de casa, hoje estou aqui. É um prazer receber o Gilmar. O Silvestre está chamando com o Abel, vai começar o Abel, mas dá para colocar, só para relembrar um pouquinho do que foi o Gilmar, as grandes defesas que ele fez com a camisa do Palmeiras. Se tiver, Chile, roda pra gente, porque é um prazer a gente ter o Gilmar. Isso é um Corinthians e Palmeiras, né, Gilmar? Corinthians e Palmeiras. 81, olha o Gilmar aí, gente. Doutor Sócrates, hein, bateu. O Magrão, dá uma olhada, ó, que diferença de hoje, hein, Gilmar? Você vê? Você viu como ele dominou com a sola do pé? Olha só o Gilmar, Sócrates. O que o cara não tinha que fazer para pagar as contas? Ele tinha que se virar pra caramba, hein? Esse foi um dos grandes jogos do Gilmar pelo Palmeiras contra o Corinthians. Ele sempre se sobressaiu contra o Corinthians. Parece que ele gostava, né, Gilmar, de enfrentar o Corinthians. E esse foi um dos jogos que você mais pegou. Ele pegou até a sombra do Sócrates. Esse jogo foi um jogo importante. E eu tava sem contrato, viu, Alex? Sem contrato? Aí renovou, não teve jeito, hein, Gilmar? No dia seguinte foram lá em casa lá para renovar. Não. Vamos sem contrato mesmo, que vou perder a chance de jogar contra o Corinthians? Vamos embora. Você vê, antigamente você jogava sem contrato, jogava por amor à Corinthians e camisa. Palmeiras é um jogo realmente diferente, Gilmar? Sem dúvida alguma. Você vê que até hoje, né, o Corinthians e Palmeiras eles roubam a cena de qualquer outro tipo de clássico. Talvez pelo número de pessoas que assistem, né? Hoje o corintiano ele vai ao estádio empurrar a sua equipe, assim como o Palmeiras vive um bom momento. Então, Palmeiras e Corinthians sempre reuniram fizeram grandes batalhas e reuniram grandes públicos, né? Sem dúvida alguma. Tá certo. Tá aí. Gilmar, Carlos Miguel chegando no Palmeiras, o Everton é o titular, mas comenta-se que pro ano que vem, Carlos Miguel possa ser o titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palmeiras tem 2 bons goleiros. Hoje, para você, quem você acha melhor? Hoje, Everton ou Carlos Miguel? Eu acho que o Everton, no momento, tem demonstrado que merece mais atenção, muito embora tenha sofrido algumas críticas, mas eu acho que ele ainda é o dono da posição. O Carlos Miguel teve uma passagem pelo nosso adversário aqui em São Paulo, foi para a Inglaterra, não sei lá o que houve, ao ponto de ele ter voltado,
para nós ainda é uma incógnita, mas eu acho que a posição ainda é do Everton nesse momento. Bom, a gente vai voltar para a Neoquímica Arena com o Alexandre Silvestre e o Gilmar tem muitas histórias. Vice-campeão brasileiro pelo Bangu, jogou naquela equipe na época de Castor de Andrade, um dos bicheiros mais famosos do país. O bicheiro mor. Bicheiro mor, dava as cartas no mundo do futebol, tem história de revólver, os caras entravam no vestiário, dinheiro vivo. O Gilmar tem muitas histórias para conversar com a gente. O Silvestre pode contar pra gente aí um pouquinho do que foi o jogo. Ele tá na zona mista e na sequência a gente vem com o Abel Ferreira. Alô, Alexandre Silvestre, boa noite. Clima aí na zona mista, pode dar aquela depois, uma geral aí, uma pan geral para mostrar o que tá acontecendo e depois a gente vem com o Abel Ferreira. Foi um clássico aí, lotou a Neoquímica Arena, Silvestre, boa noite. Fala aí, Garrafa, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes. Eu estou muito bem cercado aqui no momento em que os jogadores do Palmeiras vão deixando a zona mista. Hoje o sistema é um pouco diferente, vai ter jogo da NFL aqui na Neoquímica Arena, então a zona mista do Corinthians virou coletiva, daqui a pouco lá na sala de imprensa, jogadores do Palmeiras passando por aqui e eu estou muito bem cercado, ó. João Barreto da Cazé TV, mostra aqui, Marcito. João Barreto da TV Cazé, da Cazé TV, tentando já laçar um entrevistado, né? Eu tô vendo quem é que vai passar aqui, quem é que vai parar pra falar com a gente, meu querido. Beleza, e do outro lado TV Globo, aqui com o Renato Peters, não dá as costas pra mim, meu velho. Tudo bem? Jamais. Grande jornalista, cartunista, que figura maravilhosa. Respondendo a sua pergunta, Garrafa, 45 mil pessoas arredondando a conta aqui na Neoquímica Arena pro 7º e último derby paulista da temporada. Deu 1-1, Palmeiras abriu com o Vitor Roque de pênalti, num lance polêmico, interpretativo, com o VAR. Corinthians empatou um pouquinho depois numa testada do Gustavo Henrique, a bola acabou batendo no Piquerez, entrou gol contra, também um lance ali no limite, linhas de VAR traçadas, e foi esse o placar de 1-1. Segundo tempo, o jogo caiu muito de qualidade lá para os 15 do segundo tempo, mais ou menos, caiu um pouquinho de qualidade, os dois times administraram, o Palmeiras deu uma acelerada no final, mas ficou no empate. Primeiro tempo, Palmeiras melhor, mas o resultado final aqui na Neoquímica, 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o assessor de imprensa do Palmeiras, o Daniel... Vitor Roque? O que eu falei? É o Vitor Roque. Achei que eu tivesse falado uma besteira, Barreto. Tá bom. Vitor Roque já vai parar aqui para falar com a gente, enquanto o staff do Palmeiras está deixando a Neoquímica Arena, Garrafa. Eu preciso de 4 ouvidos e uns 3 cérebros, um de reserva. Ou seja, essa zona mista, ela é o popular me engana que eu gosto, né? Não é mais uma zona mista. O cara fica parado lá para vir um jogador. Antigamente, zona mista... Bom, primeiro que antigamente a gente tinha contato com todos os jogadores, né? Savoia, Gilmar, Miller, aqui, todos nós aqui, né? Vivemos sobre isso. Vivemos sobre isso. Depois mudou, zona mista. E agora a zona mista traz um jogador para conversar com você. Não é mais mista, é zona única. Zona única. Zona única. O Silvestre continua lá, o Abel Ferreira falando. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Já ouvimos o Dorival, Silvestre agora traz Abel Ferreira, direto da Neoquímica Arena, e já voltamos para a zona única ou mista. Abel, segura um minutinho, porque Silvestre está chamando Gustavo Henrique. No Mesa Redonda, ao vivo, é assim, ó. É pai bola Silvestre com Gustavo Henrique. Sai satisfeito com os resultados. Aqui, Gustavo, por favor. O Corinthians vem de vitória, empate, vai para os 10 dias um tanto quanto respirando bem, né? Deu bom passo contra o Atlético Paranaense também. E logo mais, 4, 5 horas, tem aniversário do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Se você pudesse dar um presente para o Coringão para animar ali a galera, sei lá, um parceiro... o que você poderia imaginar se optar o Corinthians por 115 anos de vida para a gente seguir daqui para frente ainda mais Corinthians? O que você poderia dar ao Timão de presente? Você disse como material? Não sei, uma questão física de jogadores que estão voltando, a possibilidade de contratação, enfim, aquilo que você imagina, aquilo que vier do seu coração. A gente recebendo de presente, nós não pede que dê de coração. Cara, o que eu acho que queria primeiramente ter dado a vitória no jogo de hoje. E depois que o clube realmente consiga se organizar, sabe? O clube consiga encontrar pessoas qualificadas para colocar esse time no lugar que ele merece, que é brigando por títulos. Essa torcida merece. Acredito que vem acontecendo isso, né? Vem acontecendo com os profissionais que estão, mas eu realmente só espero que
quem está no comando entenda o tamanho do Corinthians, entenda o tamanho da potência que é o Corinthians, não só na América do Sul, mas mundialmente, porque essa torcida realmente merece. É a maior torcida do Brasil, em fanatismo, não tem outra. Então é o que eu mais quero assim que eles possam ter. Gustavo, eu não sei se você já falou do assunto, mas você está para renovar contrato? Você acha que vai encaminhar positivamente para você e Corinthians continuarem nessa parceria? Obrigado, boa noite. Boa noite. Não, eu já falei sobre isso, mas a gente, como eu falei, a gente tem conversado, já manifestei o meu desejo de continuar. A diretoria vai fazer o esforço possível, mas minha vontade realmente é de continuar. Espero que dê tudo certo no final. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos. Tá certo, ó, Gustavo Henrique, vamos finalizando com Abel Ferreira. O Alex estava de pé em cima da mesa. Quero falar, não está concordando muito com o Abel Ferreira. O Gilmar quer falar. Savoia, então, também. Olha, tá todo mundo querendo falar, calma, mas é que ao vivo Abel Ferreira finalizando entrevista coletiva no Mesa Redonda. Você está mergulhado no clássico Corinthians e Palmeiras. Vem com a gente. Abel Ferreira. Nós vamos ter que rodar, nem que eu não queira, vamos ter que rodar. Mas é bom ter outros jogadores que possam bater. O Rocco bateu, o Flaco bateu, o Veiga não bateu porque está fora, e quando não está fora o Gomes também pode bater. Portanto, nós trabalhamos bolas paradas, ainda hoje fizemos, tivemos não sei quantos cantos a favor e não, infelizmente nós não conseguimos traduzir em um ou outro golo, em função daquilo que também as bolas paradas são muito importantes. Portanto, vamos continuar a fazer o que temos feito, a insistir a melhorar os nossos processos. Correndo para lá, correndo para cá, acompanhando Abel, Dorival, Vitor Roque, Gustavo Henrique. O Silvestre volta daqui a pouco de lá e eu vou começar agora. Vamos distribuir um pouco essa bola. Pois não, o Savoia? Pede pro Silvestre entregar um lencinho pro Abel, por favor. Chorou demais, é isso? Cara, ninguém entregou um lencinho para ele? Cara, eu queria que o Abel tivesse na pele do Dorival Júnior. Ele está reclamando de barriga cheia, tem um baita de um time, salário em dia, contrata quem quiser. Corinthians tem transfer ban, jogou desfalcado de vários jogadores. Cara, ele está dizendo que o Palmeiras fez 2 gols. É um cara de pau, né? Para Abel Ferreira, foi Palmeiras 1, Corinthians 1? Não, Palmeiras 1. Palmeiras 1, Palmeiras 1. Palmeiras 1. Só o Palmeiras marcou. É um grande treinador, não estou dizendo que não, mas, cara, não precisa chorar desse... terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Internacional, hein? Mais essa. Por isso que eu digo que foi um empate heróico do Corinthians. Por quê, Chico? Porque o Corinthians estava desfalcado demais. Olha, não jogaram o Bidu, jogou o Mateuzinho, o Carrilho está afastado, o Yuri Alberto ainda não pode jogar, e ainda durante a partida machucaram o Ranieri e o Charles, que tiveram que sair. Deram lugar para o Tchoca e para o Kaká. Quer dizer, era um time esfacelado, era um time que não tinha condição nenhuma de estar em campo, mas superou tudo isso com muita garra, muita persistência, muita marcação, né? Aquele Corinthians que o torcedor gosta de ver. Pro Corinthians acabou ficando bom, como foi dito aqui na bancada. Eu quero ouvir o Alex, o Miller, mas deixa eu passar para o Gilmar. Essa temporada, olha só, nós estamos em agosto, né? Já foram 7 jogos Corinthians e Palmeiras. Hoje completou o jogo de número 7. Não vai ter mais nenhum, esse foi o último. Não tem mais nenhum. Não há possibilidade mais de Corinthians e Palmeiras. Foram 4 vitórias do Corinthians, 2 empates e só uma vitória do milionário Palmeiras. Ô Gilmar, tem como explicar isso? Porque você viveu na essência o que é um Corinthians e Palmeiras. Dá para explicar? Todo mundo sabe que às vezes no clássico, quem está pior acaba vencendo. Sim. Mas é um número muito expressivo. Em 7 jogos, o Palmeiras que gastou mais de R$500 bilhão, né? Quase 700 milhões. Quase 700 milhões. O Corinthians devendo, Corinthians com transfer ban, campeão paulista em cima do Palmeiras, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Hoje, talvez, para o Abel, foi empate para o Palmeiras, que ele falou Palmeiras 1, Palmeiras também 1, só o Palmeiras marcou. Por quê? Por que acontece isso? Porque, na lógica, nós da imprensa, todo Corinthians e Palmeiras, a gente quebra a cara. Palmeiras é favorito e não ganha, Gilmar. Se você for ver, em termos de plantel, o Palmeiras não deixa a desejar a nenhum clube da atualidade.
só que enfrenta uma equipe que joga com as facas no dente, igual diz o Abel. Né? Então talvez isso, essa competitividade que existe entre as duas equipes, faz o Corinthians mais vencedor nos últimos certames. Tá? Se você for discutir organização, o Palmeiras é um time mais organizado. E o Corinthians vive situações de bastidores e tudo mais, porém, as coisas são resolvidas dentro de campo. É dentro de campo que se resolve. Né? Talvez o jogador corintiano entra com mais seriedade, com mais garra, com mais gana. Né? É uma semana diferente para o jogador? Os jogadores comentam ou só a imprensa? A imprensa supervaloriza? Os jogadores vivem esse momento, sabem que domingo é contra o Corinthians, a coisa vai ficar feia. Então, o jogador já sente que existe a possibilidade de, se for mal, a cobra vai fumar, né? Igual a gente disse. Então, eu até vejo o fato do Abel tentando justificar, e ele devia ser um pouco mais altivo, né? Levantar a cabeça, ele faz de cabeça baixa, olha para o chão e não justifica o porquê disso tudo, até porque vem perdendo as últimas partidinhas do Corinthians. Eu acredito e levo em consideração o fato do Corinthians ser mais aguerrido e mais determinado dentro de campo. Né? Então, se os bastidores do Palmeiras funcionam melhor, o Corinthians dentro de campo é mais eficiente. Ô Miller, eu vou preservar, calma, fique calmo, você em casa espere, calmo, que ele está ávido a falar sobre Abel e sobre Palmeiras. Então, você vai ficar por último, o debate está aberto, vocês podem falar, mas vamos segurar ele um pouquinho aqui. Miller, você sabe o que são os clássicos, não é? Você viveu esse Corinthians e Palmeiras em muitos momentos. Pelos dois lados. Pelos dois lados. Claro, muito mais pelo Palmeiras com a sua história, mas obviamente você tem a sua passagem pelo Corinthians. Nessa linha do Gilmar, tem como explicar? Porque a gente fica conversando, futebol não é uma ciência exata, a gente sabe disso. Mas são 7 jogos, só 4 vitórias desse Palmeiras estruturado, salário em dia, né? Lá não cortaram a luz, no Corinthians não paga marmita, é transfer ban, e o Corinthians vai lá e... Miller, como explicar isso? Eu, sinceramente, não sei explicar. Eu acho que é o fruto da rivalidade, né? Que sempre vai permanecer. O Corinthians, sem dúvida nenhuma, não é mais time que o Palmeiras, mas na praticidade se agiganta, consegue superar as suas limitações. Hoje, muito desfalcado, eu acho que o Palmeiras perdeu uma grande chance de poder vencer o Corinthians, mas de qualquer maneira, a rivalidade do clássico, ela prevalece e faz com que as duas equipes, na prática, né, estejam no mesmo nível. Tiago, por gentileza, traz a cadeira, por favor, pode vir, vem aqui, faz favor, por gentileza, no pique, traz a cadeira. Cadeira pra quê, Garrafa? Eu vou explicar. Traz aqui rapidinho, é coisa rápida. Porque eu sei, né, porque eu quero ouvir o que Alex Miller tem a dizer sobre o Palmeiras, sobre Abel Ferreira. Eu sei que isso acho que vai demorar. Eu com a minha facite plantar aqui, eu não posso ficar muito tempo de pé. À vontade, Alex Miller, pode falar. E esse Palmeiras, Alex? Brincalhão, né? Eu? Só tô sentado. Mediu a pressão, não, hoje? Não, é o seguinte, o Abel tá na dele de tentar se explicar, de dar justificativas, de falar. Agora o Gilmar, ele matou a pau quando ele fala que o Corinthians entrou realmente com mais determinação, com a faca nos dentes, como o Abel falou também. Agora, por que raios os jogadores do Palmeiras não entram no derby também com a faca nos dentes? Sabe qual é a impressão que me passa? Que esse time do Palmeiras é um time muito bonzinho. A impressão de que os jogadores entram com perfume, preocupados em pentear o cabelo. Aí entra mesmo, com certeza. Hoje a atualidade... O Gilmar tá... o Alex, você está falando, sem te interromper, mas já você está falando, o Gilmar tá assim, muito concordando com você. Falta aquele jogador para disputar um derby que encara os caras, que dá aquela pegada, que sabe, dá uma chegada junto, nem que tiver que tomar um cartão. Aliás, o árbitro de hoje não dava cartão nem de visita. E o Vitor Roque não fez isso hoje? O Vitor Roque é uma das poucas coisas que agradam demais pra gente ver em campo. O Vitor Roque é uma das poucas coisas que se salvam hoje no Palmeiras, se a gente englobar todos os aspectos necessários para um jogador de futebol fazer sucesso e disputar um clássico. Galera, e o Corinthians empatou o último derby aí da temporada. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram aí pelo Brasileiro, pelo 7º derby em 2025. Foram 4 derbys. Peraí, galera, 7 derbys. Foram 4 derbys pelo Campeonato Paulista. Não, perdão. 3 derbys pelo Campeonato Paulista, 2 pela Copa do Brasil, 1 pelo jogo do primeiro turno do Brasileiro e o 7º agora, o segundo turno, galera. E pessoal, o Corinthians começou perdendo aí num pênalti polêmico. Muita gente falando que não foi pênalti aí do Charles, né?
E pessoal, o gol do Palmeiras foi marcado aí pelo Vitor Roque de pênalti. O Hugo até acertou o canto, mas foi muito alto, né, e não deu para pegar. E com esse empate aí o Corinthians subiu um pontinho, tava com 25, foi a 26. Poderia subir ali, talvez ali para a 10ª posição, né? Mas infelizmente acabou indo só a 26 pontos, mantendo ali, né, na parte de cima da tabela, na 12ª colocação. Já da zona de rebaixamento, o Corinthians está a 4 pontos de diferença. O próximo jogo vai ser um jogo relativamente até que fácil do Corinthians, né? Deixa eu conferir aqui, eu tinha visto, mas eu esqueci. Vai ser o jogo aí, né, contra o Fluminense. Pelo Brasileiro é um jogo difícil, né? Eu confundi, galera, é contra o Fluminense. Vamos ver o que vai acontecer, né? Na quarta, no dia 10, vai ser já mais fácil. Jogo contra o Palmeiras, ó. Contra o Atlético Paranaense pela volta da Copa do Brasil. Aqui eu acho que o Corinthians tem total chance de ganhar novamente. Ganhou o primeiro jogo de 1-0. Então acho que o próximo jogo aí, o Corinthians vai com faca nos dentes para ganhar. E vai ter o retorno já de alguns reforços. Vai ter Mateuzinho, Matheus Bidu, que não jogaram hoje. Vai ter também o Yuri Alberto, já deve estar 100%, né? Então vamos torcer aí para o time voltar aí pelo menos metade, né, desses reforços. Carrilho não volta mais esse ano. Felizmente foi mais sério, né? Precisou fazer cirurgia. Comentei o que você achou, galera, do derby. E também, pessoal, dessa informação sobre Caio César, né? Que é possivelmente aí o novo reforço do Corinthians. O Corinthians busca a contratação de Caio Jorge. O Al Hilal não quer a venda, mas o jogador tem um interesse de retornar para o Brasil, né? E vamos ver o que vai acontecer. Vocês aprovam esse jogador aí, 21 anos de idade. Eu acho que ele é um bom jogador. Pelo menos aqui no Brasil vai jogar muito bem. Comenta aqui a sua opinião. Eu fico por aqui, um grande abraço. E até o próximo vídeo, galera.